Como eu falei, o fundo eleitoral, que é usado para as campanhas, não entrou nessa conta aqui. Então a conta até agora com o Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, é uma continha de quase 12 bilhões de reais. Fernando Tupan. Paulo Caetano, eu estou horrorizado com esse valor para organizar a eleição de 2024. É um valor extremamente alto. Enquanto isso, o Brasil está precisando de moradia, precisa dar alimentação para as crianças pobres que estão nascendo e se gastando tão mal o dinheiro público. Sabe, é um investimento que eu acho totalmente perdido. Nós precisamos acabar com esse Tribunal Superior Eleitoral e colocar os juízes para julgar, porque, afinal de contas, são eles os indicados para os tribunais. Então, nós precisamos dar autonomia aos juízes municipais e fazer andar com os juízes, com os desembargadores paranaenses e os ministros e desembargadores das instâncias superiores. É muito dinheiro, é muita forçação de barra para o brasileiro e, como a Pamela disse, nós temos que utilizar racionalmente o dinheiro e focar no que a gente precisa, não o que a gente não precisa. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que não se justifica a existência. Nenhum país do mundo tem isso, Paulo Caetano, somente o Brasil. É o fim da picada. Porque você fica... Deixa eu continuar aqui, Carioquinha, por favor. Desculpa. Rapaz, vai lá. Professor Jorge, quero te ouvir. Um orçamento poupudo, para não dizer outra palavra, professor Jorge. Um tribunal eleitoral necessita de um valor, de um volume tão grande de plata, dinheiro como queira? Pessoal. O Paulo, quando a gente vê números, e aí os pontos e a vírgula estão tão distantes. O primeiro número da vírgula está lá do outro lado do planeta. É um bom raciocínio, professor. É um bom raciocínio. Aí você pensa, imagina se houvesse uma inflação. Quanto gigantesco seria esse número. Mas, Paulo, parte desses valores, e aí está o que é interessante, são distribuídos. Esse dinheiro vai para alguém. E quando você verifica, então, para quem é distribuído, não pela ordem de Avante, MDB, mas por valores, a União Brasil é arte milionário. Aí vem na sequência o PT também, e, claro, não pode deixar de menos o PL e os republicanos, nos números que eu tenho aqui, e, claro, também o PP. Se você junta PP, PL e republicanos, são os primeiros em total de dinheiro. É muito dinheiro, daí então você começa a entender como funciona a política, e por que a política tem, aspas, né, caciques. Que são os caciques? O Valdemar, o deputado, por exemplo, o pessoal chama de presidente, mas quem controla o recurso. Então, presidentes de partido, seja o estadual, seja o nacional, ou seja o municipal, controlam esses dinheiros. E aí, então, vai ser distribuído de certa forma. Talvez isso não justifica, evidentemente, aquela necessidade de vereadores que se tem visto, aí o deputado que se tem visto no Brasil todo, tendo que fazer um caixinha complementar a partir dos assessores. Né? Então, você vê que essa questão no campo das eleições gira em torno de bilhões e muito, muito dinheiro, enquanto os orçamentos para outros setores que são essenciais, a democracia é essencial, não há dúvida nenhuma, não estou dizendo que não tem que ter recursos, mas os recursos têm que ser compatíveis e razoáveis para a realidade social e econômica do país que vivemos. Ai, meu Deus. Ô, Pamela Bussolini, eu estou tentando levantar aqui quem cunhou a expressão que a democracia custa caro. A democracia custa caro e não há como realizar eleições num país de dimensões continentais
como o Brasil sem depender de elevadas somas com logística, maquinário e pessoal. Vicente Cândido, ele era... Que sabe que ele era igual? Não. Relator da reforma na Câmara, recupera o que Vicente escreveu em seus pareceres na comissão especial que analisou a PEC. Devia ser um deputado. Vicente Mas Cândido ele tá foi repetindo o que alguém deputado falou. federal. É a PEC da transição. Era Cândido da Silva, advogado, comerciante político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eleição e democracia custam caro, Pamela, mas tá custando muito caro, 12 bi. Nossa, mas é muito Faleceu caro, né? aos 63 gastança anos. A gastança tá a todo vapor. É isso que me preocupa. A gente não vê economia, né, em lado nenhum, infelizmente, nesse governo, né, e com relação às verbas que são liberadas. O TSE gastar aí quase, né, praticamente 12 bilhões em uma eleição nos fazer refletir, né, como o brasileiro vive, sobrevive e como essas pessoas que estão aí nos altos escalões desperdiçam dinheiro. Não dá para usar outra palavra, não sei, desperdício de dinheiro público. Campanha a gente sabe muito bem como funciona. E infelizmente, quase que cultural no Brasil, né? As pessoas muito se acostumaram a assistir esse tipo de coisa. Mas, Paulo, só para ser bem sucinta aqui no meu comentário, até porque a gente não pode comentar, se na eleição passada com 5 bi foi feito, o TSE fez tudo o que fez, com 12 vai dar até para matar a gente, né? Porque a tendência é essa. Você abriu a boca, você vai preso. Você criticou, você responde. Bloqueio financeiro. Tudo acontece. Então, com 12 bi, eles vão fazer o quê? Quem, Rafael? Olha, eu lembro muito bem quando o Barroso estava na frente aí como presidente do TSE, e aí ele disse que o voto auditável custaria muito aos cofres públicos, né? Aí eu vejo aqui na CNN Brasil uma reportagem sobre o voto impresso no Brasil custaria 2,5 bilhões em 10 anos. Seria uma ótima alternativa. Isso porque nós estamos querendo aqui 11 bilhões para a eleição próxima, né? O ano que vem. Então, é um dinheiro assim que a gente consegue dimensionar qual é a grandeza e como que isso será repartido. E a gente percebe também que toda essa questão do tribunal, não sei o que eles pretendem fazer com esse dinheiro, né? Melhorar alguma coisa, melhorar as urnas? Será que não daria um espaço aí para colocar uma impressora ao lado das urnas eletrônicas, né? Eu acho que é muito interessante a gente rever algumas propostas do Congresso quando se fala em volta auditável, né? Calma, que você não vai levar o cupomzinho para casa, não. Justamente por isso que você tem que investir numa impressora que uma urna lacrada que vai depositar esse voto impresso dentro. Então, dinheiro tem. Então, quando se fala em qualquer proposta para melhorar, né, o nosso processo eleitoral, obviamente tem orçamento. E aí, em paralelo a isso, a gente percebe que no nosso Brasil é extremamente rico, né? É muito dinheiro, né? O Congresso, emendas parlamentares, bilhões e bilhões e bilhões de reais a toda semana para aprovar isso e aquilo. Aí tem esse orçamento para o Tribunal Superior Eleitoral, né, de bilhões e bilhões para fazer uma eleição. Então, a gente vê que o Brasil ele tem muito dinheiro. Só que é meio, assim, em paralelo, tem muitas pessoas passando fome, né, recebendo auxílio, né, pessoas que estão ainda abaixo da pobreza, vivendo na miserabilidade. É só você pegar pelo CAD único lá, né, você pegar a lista, pessoas e quantidade de famílias que vivem na miserabilidade. Então, aonde é que vai esse dinheiro? Será que está sendo bem empregado? Aí também tem 1 bilhão, né, para o fundo partidário. E é para sustentar os partidos, para sustentar gabinetes, para sustentar os presidentes dos partidos, secretários que recebem... Ex-presidentes, exatamente. Bem lembrado, o Bolsonaro, por exemplo, recebe um valor. Da onde que vem esse dinheiro? O PL vende produtos, serviços? Não, é do fundo partidário, né? E daí tem mais o fundo eleitoral que foi inventado aí há pouco tempo também. Então, tudo isso é muito dinheiro que se fala. A gente não consegue mensurar aonde que poderia ser aplicado de prioridades. A gente fala aqui do município, a gente fala da região, que poderia, né, fazer o feijão com arroz, mas
o Brasil também podia pensar nesse aspecto. O TSE é preocupado com a democracia, né? Eu, na minha opinião, que democracia ela não tem valor. Ela tem que ser bem gasto o valor. Tem que ser bem gasto o dinheiro e tem que ter realmente dinheiro. Só que é um valor extremamente acima do normal, do natural. Quem vai fiscalizar isso? Aí eu pergunto, né? Onde que estão os nossos legisladores que têm aí a função típica da fiscalização? Quem vai fiscalizar? E quem vai dizer alguma coisa ou questionar esse valor, né? Vai nascer o trigo, né? No meio desse joio.